Livros Universo em Desencanto, sexto fascículo da réplica, página 88. Na suprema verdadeira cultura de Deus está a solução do bem eterno da humanidade, a pacificação racional. Os habitantes do mundo racional há muito tomando as providências necessárias para a salvação da humanidade. Há muito que todos estão trabalhando, cada qual nas suas tarefas, uns se materializando como se fossem discos voadores para despertar toda a atenção e curiosidade da humanidade, outros se apresentando e aparecendo por todo o universo, de formas diferentes, outros se materializando como pessoas humanas de ambos os sexos, fazendo a propaganda da cultura racional, outros se materializando como veículos, como tudo o que existe na matéria na Terra. Então, se materializando de uma infinidade de formas, tamanhos, maneiras, jeitos, cores, para salvar a humanidade. Falando em todos os idiomas, aparecendo dentro dos lares, das repartições, dentro dos veículos nas ruas, nas praças públicas, noite e dia, entrando em contato com a humanidade, e assim, trabalhando incessantemente, noite e dia sem cessar, se apresentando em sonho, as pessoas sonhando com a presença deles, fazendo a pessoa sonhar com eles, uma infinidade de formas e maneiras. E de forma que já existe uma infinidade de habitantes do mundo racional trabalhando aqui no planeta Terra, noite e dia, mas virão muito mais ainda, habitantes do mundo racional para o planeta Terra. Virão mais seres de lá do que seres humanos e espíritos no espaço, porque a fase racional e a ligação dos dois mundos já foi feita, os dois mundos em um só. Então, virão mais seres do mundo racional à Terra para salvar a humanidade do que espíritos no espaço e seres humanos na Terra, se materializando de uma infinidade de modos e maneiras, jeitos, tamanhos, é para identificar o ser humano com os habitantes do mundo racional. Quem não conhece a realidade das coisas, pensa que é uma invasão. Não existe nada de invasão. É a união dos dois mundos em um só. A fase é racional e a Terra unida com o mundo racional. Então, tornou-se um mundo só, uma coisa só. A Terra e o mundo racional identificaram-se, então estarem lá e estarem aqui é a mesma coisa, devido à união dos dois mundos, e que, para se unirem a eles, é tomar conhecimento da cultura deles, a cultura racional. Por eles serem de um mundo superior, então a humanidade tem que tomar conhecimento da cultura racional, por ser uma cultura superior à do animal racional. Então, para entender o superior, é preciso estar mais ou menos em seu nível cultural. Cultura racional não é cultura de animal racional. Cultura racional é uma cultura de supremacia universal, por ser uma cultura de um mundo superior, da suprema verdadeira fonte de Deus. Então, para chegar a Deus, é preciso tomar conhecimento da verdadeira cultura de Deus. A cultura do animal é uma cultura surgida aí do nada, para quem está iludido e enganado com o nada, e evoluir e progredir o nada, para nada ser e tudo acabar em nada. Então, animal, o que adianta a tua cultura? Nada. A inconsciência dominou o animal de uma tal maneira que o animal julga o nada tudo ser, quando o nada, nada é. Animal é deste campo equivinioso, o campo temeroso, de ignorante, e por isso ignoravam tudo de realidade. E de forma que o animal, por ser animal, está preso e selado, encabrestado, por um saber de transmutações variáveis, de degenerescência natural da natureza. Então, o animal preso a esta selva, o saber da selva, o saber das monstruosidades e saber das multiplicações de todas as ruínas de si mesmo, o saber da selva e não racional. Na selva impera o quê? A destruição de tudo, a selvageria, a desumanidade, os crimes de toda ordem, o saber das selvas, o saber só para se destruir e destruir tudo. Então, amarrado a esta selva,
dando valor a esta selva, porque o selvagem é quem valoriza a selva. Julga que está direito, julga que está bem, e vendo tudo ao contrário, desgraças por todos os lados. Mas então, os selvagens são materialistas, agarrados e fechados na selva, e o selvagem, por ser selvagem, muito embrutecido, custa a volver-se para uma supremacia racional, porque o que é puro, limpo e perfeito no momento não interessa. O que interessa é a selva, uma selva com aparência melhorada. Então, um selvagem para a cultura racional, com muita dificuldade para entender o que é racional, porque o selvagem tem dificuldade de entender as coisas que fogem ao seu alcance, que estão acima do seu alcance. É a mesma coisa como o selvagem das matas, dos sertões, encontram dificuldade para entender os civilizados, e os civilizados encontram dificuldades para entendê-los. O selvagem das matas e dos sertões, muito melhor adiantamento, porque não criou dentro da selva a selvageria para destruir-se e destruir os demais. Os selvagens dos sertões, muito mais puros, vivem ao natural, e os selvagens que se dizem mais adiantados, adiantados sim, somente na destruição. Criaram a poluição, o envenenamento da atmosfera, das águas e dos cereais, e o envenenamento de tudo, e acharam que essa selva é que está direita, a selva destruidora, a selva criminosa. E de forma que, com esse desolador monturo de destruição, acham que quem destrói está adiantando, como aí está, o progresso da destruição de tudo. Uns contra os outros, destruindo uns aos outros, dando fim uns aos outros. Uma selva enfeitada, engalanada, com o título de boa, e as ruínas multiplicando. Então, o selvagem amarrado à selva, ele custa entender, custa se desprender da selva, porque está acostumado com a selva, e custa se desprender, ou custa entender, uma cultura transcendente, ou que está acima de sua visão e da sua interpretação psicológica. Mas a selva do selvagem, como aí está, se multiplicando as ruínas e todos sofrendo e ficando desiludidos da selva, e a desilusão faz com que procure o ponto salvador e encontre a cultura racional. A selva e o selvagem todos em ruínas, o mundo inteiro em multiplicação de ruínas. E onde vão chegar com o progresso de todas essas ruínas? Vão chegar à desilusão total da selva, que criaram para se desiludir. Então, os que parecem ser os piores selvagens são os melhores, os que estão nas matas e nos sertões, porque não criaram nada nem inventaram nada para a destruição de ninguém. Vivem suas vidas solitárias, pacatas, isoladas, dentro dos sertões sem incomodar ninguém. Esses são mais certos e por isso vivem melhor, e o selvagem adiantado vive muito pior. O selvagem adiantado não tem sossego dia e noite, e o selvagem das matas e dos sertões tem sossego, tem paz dia e noite. Então, quem é que vive pior? São os dos sertões ou os que querem se considerar melhor? E assim, tudo é aparência, tudo é ilusão. Eles no sertão vivem em paz, dizem que eles estão errados, e os que vivem sem sossego são os que estão certos. Os selvagens, que dizem-se civilizados, mas o bruto é que impera. Quem tem mais força é que vence. A lei das selvas, a lei do bruto. E de forma que custam muito a entender a cultura de pacificação racional. O selvagem, por não conhecer o que é racional, custa a entender, porque a cultura racional é a arma de Deus, é a arma racional, é a sabedoria certa para viver e não a sabedoria errada para sofrer. Então, a cultura de Deus é a arma mais poderosa do mundo, é a cultura pacificadora que o selvagem está dependendo para a pacificação universal. Deus vence com amor, com carinho e suprema benevolência racional. Com violência, somente a destruição dos seres, e com cultura, cessa a violência, a salvação dos seres.
página 94. A salvação do barco que estava indo a pique. Navega o mundo há muito para baixo. Vem o mundo navegando com o progresso da degeneração. Tudo que se degenera enfraquece, diminui e com a multiplicação dos seres desaparecem. Com as multiplicações das degenerações desaparecem. Então vem o mundo navegando para baixo e nem somente o progresso da degeneração, como também o da poluição. Quanto mais degenerados, mais poluídos, e assim mais e mais e mais enfraquecidos em tudo, até chegarem ao fim. Então, o mundo é um barco que vem navegando há muito para baixo, com seus passageiros, e quanto mais para baixo, vai descendo de classe sempre. Hoje, estão em uma classe, depois em outra, as multiplicações das transformações, das degenerações. Então, o mundo é um barco que vem afundando, lentamente, naturalmente, que somente esclarecendo para perceber o desenvolvimento do enfraquecimento pelo progresso da degeneração. E assim, tudo cada vez mudando para pior, pela forma natural da deformação em degeneração. Tudo que se degenera, enfraquece, multiplica e desaparece, mas a humanidade, com seu progresso de evolução da matéria, a distração da preocupação da matéria é tanta que não dava para perceber. O mundo é um barco que vem afundando há muito, mas, cegos pela matéria, materialistas, gananciosos, ambiciosos pela matéria, a ambição da matéria, ganância da matéria, o gosto da matéria, os prazeres da matéria, as distrações da matéria, as invenções da matéria, as artes da matéria, todos somente preocupados com a matéria. Não tinham tempo para volver as ideias para a realidade da vida, por viverem iludidos pela matéria, sonhando com a matéria, agarrado aos luxos da matéria, agarrado aos vícios da matéria, agarrado às pompas da matéria. Não tinham tempo de olhar o futuro da vida real, julgando que a vida é esta e julgando ser isto mesmo, julgando que tudo teve que ser assim mesmo, porque daqui a bocado, morrendo, porque não é nada disso. Então, aí encerram-se as mentiras todas, encerra-se toda a estupidez. A vida é isso mesmo, a vida é essa mesma, o mundo é assim mesmo, vamos gozar a vida. Daqui a um pouquinho, acabou a vida. A ilusão, a ganância, a vaidade, a mentira, acabou tudo. E os demais bichos continuando com os mesmos passos para o seu derrotismo. E é por isso que já foram extintas muitas civilizações por encararem a vida dessa forma. Com essa forma, já caminhavam bem a passos largos para a extinção dessa civilização, por meio do progresso da degeneração. Vinha o fim dessa civilização. Mas por pensarem dessa forma, no disforme da vida real, a matéria em primeiro lugar e as coisas sérias em último lugar. O bicho sempre julgou que na matéria está o seu tesouro de salvação, e por isso todos os bichos lutam muito para ver se conseguem um grande tesouro material, porque o bicho, só o que vale para o bicho é a matéria. O ser humano, pensando como bicho e vivendo como bicho, julgando que a matéria é que vai salvá-lo, pensando o contrário da realidade. A matéria somente pode destruí-lo, para em pouco tempo eliminá-lo, mas a ganância, a ambição e a vaidade cega o bicho de uma tal forma que o bicho tem a matéria em primeiro lugar de tudo, como se fosse o ponto de sua salvação. Então, o que está acontecendo com o bicho no mundo? É o que estão vendo. O bicho não tem mais sossego para nada. O bicho não está mais aguentando de tanto penar. O bicho está vendo que tudo está afundando. E o bicho em desespero de causa. É como está a humanidade, universalmente. Tudo isso, todos esses fracassos do bicho, por o bicho endeusar a matéria de uma tal forma que somente vive para a matéria, desconhecendo que o desenvolvimento da matéria será arma para a destruição de si mesmo. Quem desenvolve o mal é vítima dele. Quem desenvolve o mal, colhe o mal. E o fracasso do universo inteiro é este desenvolvimento da matéria
para ser destruído por ela, desenvolvendo o mal, para ser destruído pelo mal que desenvolveu. A mentalidade do bicho chegou ao auge da inconsciência total, mas basta estar na categoria de bicho para ser inconsciente, e por isso, quanto mais progresso, mais sofrimento, mais tudo a regresso. O bicho está vendo isso, o bicho está sentindo isso, o bicho está vendo doer isso no seu corpo, no seu pensamento, no seu cérebro, e o bicho então diz: não temos outra maneira de viver, a não ser essa, trabalhar para a destruição de nós mesmos. Então, chegamos ao ponto de loucura total, com aparência de bons, e é por isso que o mundo é um barco que há muito vem afundando com seus passageiros, e dessa forma, afundando mesmo. Que ponto crítico chegou a mentalidade e a sabedoria humana, e é uma das causas do desequilíbrio da humanidade. As ruínas da humanidade causada pelos próprios construtores desse conteúdo de feitos, de invenções, de criações, que causaram o desequilíbrio de tudo, o desequilíbrio de um modo tal que não estão aguentando com a evolução do mal que criaram para si mesmos. E por não estarem aguentando, o sofrimento se multiplica aparentemente, as ruínas criadas pelos próprios bichos desabando sobre os próprios bichos. Um temporal de ruínas avassaladoras em cima da bicharada, que vive num estado desesperador, e o bicho, convencido da sabedoria da destruição, ainda faz o seu julgamento dizendo: este é o mundo da destruição, e quem criou a destruição e quem inventou tudo? Quem organizou tudo assim? Quem manteve tudo sempre assim? Quem inventou as artes? Então, quem inventou tudo isso que existe? Estão sendo vítimas de tudo que fizeram e mantiveram para sua destruição. E mantendo esses hábitos, esses costumes, esses modos de agir que manteve, são os culpados de serem destruídos por aquilo que criaram e inventaram. Então, o certo era inventar tudo o que pudesse, para destruir depois tudo o que pudesse. Então, a humanidade sofre as consequências daquilo que plantou para o progresso do mal. Então são vítimas do mal que plantaram, que inventaram, que forjaram. A mesma coisa que fazer uma coisa podre, uma casa podre e depois toda a podridão desabar sobre os seus moradores, vítimas da podridão que construíram. Assim é o mundo, construir na podridão, que é a matéria. O progresso e depois esse mesmo progresso, levando todos a regresso, por ser causador do sofrimento, dos problemas e dos tormentos. Progredir a matéria para não ter paz nem sossego, progredir a matéria para ser vítima do progresso da matéria. A evolução do mal, a evolução material, o progresso material só podiam causar o quê? O mal de toda a humanidade. Se o progresso material causasse o bem, todos estariam bem, mas o progresso material somente trouxe as ruínas da humanidade, como aí todos sofrendo as consequências universalmente. Matéria, mau termo. E assim, a desolação, a desilusão é grande, todos desolados com a situação universal. Se iludiram com os sonhos da matéria. Hoje, o tombo da humanidade feito pela matéria, o fracasso da humanidade feito pela matéria, o sofrimento da humanidade feito pela matéria. Endeusaram a matéria e o mal de uma tal forma que julgavam que o mal, que é a matéria, ia salvar a humanidade e hoje, vendo tudo ao contrário. A lama cresceu de uma tal maneira que desabou um mar de lama sobre a humanidade. É o que se passa de ruínas, um desamor a tudo pelo sofrimento atroz, um desamor de tudo pelo sofrimento.